E eu também peço desculpas porque o nosso grupo agora está de terça-feira à noite. Terça-feira à noite eu estou com disciplina. Estou dando aula. E é justamente na hora da disciplina. Eu tô assim, meio triste por estar perdendo algumas coisas. Mas eu sei que está gravado, mas o bom é estar aqui falando com vocês, sabe? Então, a outra coisa é, quando a gente assiste, é só assistir por assistir, não tem participação. Aí eu fico meio assim, mas tudo bem. A gente participa como pode. E esse texto que eu vou apresentar hoje foi o texto que nós apresentamos na Compós agora, em julho, em São Paulo. Foi um texto que a gente fez com a colaboração com duas amigas minhas, a Lívia de Souza, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e também da Flávia Gonçalves, que é professora da UFPA, da Federal de Pará. Então, como vocês sabem, a Compós, ela é cheia de umas regrinhas que, para você não pode ser do mesmo estado, tem que ser. Aí a gente pensou, não, vamos fazer de pesquisadores de vários estados, vamos fazer do tema atual, vamos trabalhar isso para ver se a gente consegue. E a nossa surpresa a gente conseguiu, porque a Compós não é fácil. Então, eu vou tentar apresentar como foi feito de 3 pessoas, vou tentar apresentar assim de uma maneira mais palatável para vocês e também explicando aos poucos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu ainda lembro do Meet. O que eu usava mais era o Teams. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Cadê? Janela. Tá aqui. Compartilhar. É assim? Vocês estão vendo? Pronto. O ruim é porque eu não vejo vocês, né? Sabe? Isso é péssimo. Aí eu fico olhando para uma tela e eu assim, será que o pessoal está entendendo? Será que o pessoal quer uma pergunta? Como? Peraí, minha gente. Um momentinho aqui. O suporte técnico. Peraí, o suporte técnico aqui. Ah. Tira o compartilhamento. Peraí, minha gente. Já. Me diga uma coisa, vocês estão vendo a tela? Porque agora sim, foi uma pequena gambiarra aqui, que eu vejo o que é que eu estou vendo, eu vejo vocês, aos poucos. Tá dividida. Pronto, eu dividi aqui a tela, porque é muito ruim você ficar só olhando. Então tá certo. Então, vamos para aqui. Enunciação algorítmica marcária. Uma atualização do modelo de enunciação publicitária no mundo dos dados. Vamos lá, já apresentei as autoras e eu. Vamos lá. Primeiramente, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre
Um bocado de coisas. Então, ó, aqui a gente pegou uma citação do Charles, né? Cada vez mais as palavras ficam na moda, passam a funcionar como emblema, criando a ilusão de que tem um grande poder explicativo, quando, na verdade, o que domina muitas vezes é a confusão. Então, quando a gente estava vendo, porque, ó, quando a gente idealizou o nosso trabalho, a gente estava pensando, porque existe um texto do professor Enéas Trindade e do Barbosa, Ivan Barbosa, se não me engano, que eles estavam falando sobre, há 20 anos atrás, sobre a enunciação publicitária. E a gente pensando, a gente sabe que as teorias são atualizadas e devem ser atualizadas para não se perder no tempo. E se a gente pensou, 20 anos atrás, a gente não trabalhava nem com a internet ainda, para assim, na publicidade, sabe? Quando a gente pensa assim, as redes sociais. A gente ainda tinha o Orkut. Orkut? Tinha, acho que a gente tinha o Orkut. 2002, 2003, por aí. Então, quando a gente pensou em chat GPT, nada. As redes sociais, não. Então a gente pensou, existe então uma atualização. Se a gente pensar nisso. De 2002, 2003 até 2023, as coisas mudaram. E mudaram e muito. Então, vamos pegar esse modelo proposto por Trindade Barbosa e vamos atualizá-lo. E foi justamente quando foi o boom do chat GPT. E aí eu pensava, a profissão de publicidade vai acabar. O jornalismo vai acabar, tudo que é profissão vai acabar, porque agora tudo é chat GPT. Gente, vamos com calma. Vamos com calma. E quando a gente foi apresentar nosso trabalho lá em São Paulo, um dia antes tinha sido lançada a propaganda da Volks. É da Volks com a menina, Elis Regina, mãe, e a Elis Regina, filha. Eu esqueci o nome dela. Pronto, a Maria Rita. Então, pronto, aí foi esse bafafá, né? Todo mundo, vocês viram o comercial da Volkswagen aí passado no meio pra gente ver. Então, a gente, olha aí, isso quer dizer que a gente está um pouco na moda. Aí vamos lá. Então, para a gente aí, ó, Barbosa e Trindade, né? Para a gente falar um pouco sobre a enunciação, a gente trabalhou primeiro o que são os elementos da enunciação. A gente sabe que tem o discurso, a enunciação, os deíticos, a embreagem e a debreagem. Aí vocês pegam, sim, assim, a gente pegou esses conceitos lá da linguística, da semiótica, a gente trabalhar, porque se a gente está falando da enunciação publicitária, existe o quê? Um discurso, e esse discurso é o discurso publicitário. Ele vai falar para quem? O que, quando e onde. Ou seja, quando a gente fala dos deíticos, a gente está falando, um eu fala em um determinado tempo, em um determinado lugar. O eu fala aqui e agora. E aí, justamente, que são essas debreagens e embreagens. Alguém fala alguma coisa em um certo tempo, em um certo lugar. E quando a gente pensa na publicidade, a publicidade, sim, faz um discurso. Ela, enquanto marca, vai fazer um discurso para alguém. Mas esse alguém é um público indefinido, muitas vezes a gente fala. É um público, vamos dizer assim, um público ideal. Vamos dizer assim, uma persona. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Mas aí, como é que a publicidade vai trabalhar essa enunciação publicitária? Quando a gente pensou, sim, aí a gente tem esse modelo que nós trouxemos, o modelo antigo de Barbosa e Trindade, em 2003 e 2005. Então, a gente tem que pensar aqui, ó, nos níveis. Deixa eu só ver aqui os níveis. Deixa eu ver. Pronto. Aí ele fez assim, o nível da emissão. Quem está emitindo? A própria marca, a pessoa enquanto, né, marca, o anunciante. O anunciante, aí tem os níveis, né? O marketing do anunciante,
sem denunciante, aí tem a publicidade. É aquela coisa, a marca vai falar com a publicidade, como a gente conhece, a marca vai falar com a publicidade, vai falar com atendimento, e o atendimento vai colher todas as informações, vai colher tudo a respeito da marca, e qual é a problemática? Deixa eu vir para cá. E qual é a problemática? Tudo bem. Aí o atendimento colhe tudo, vai passar para o planejamento, que passa para a mídia, que passa para a criação, que passa para a direção de arte, para a redação. Tudo aquilo, aquele esquema que nós já conhecemos, né? Aí existe a codificação dos enunciados da campanha. Sim. Aí tem a produção da peça, sabe? Se tiver uma produção externa, vai ter tudo isso. Ou seja, estamos no parâmetro da agência para fazer a peça para ser veiculada para o meu público. Aí existe a veiculação. Isso tudo no nível da emissão. Ou seja, aquilo que eu vou mostrar, a mensagem que eu quero passar para os meus consumidores. E os consumidores, por sua vez, eles vão receber essa mensagem e vão decodificar os códigos que estão sendo emitidos pela minha mensagem publicitária. Mas para decodificar, o meu consumidor, ele tem vários seres, né, nele. Existe o ser cultural, o ser biológico, o ser do momento, que é a decodificação e a recodificação dos enunciados, o ser afetivo e o consumidor. Pronto. Esse aqui foi o primeiro modelo dele. Sabe? Denunciação publicitária. De onde é que vem? Então, onde é que está um eu, em algum lugar, em determinado momento, que passa para a recepção de um público, eu, em determinado lugar, em determinado momento, que estou recebendo essa campanha, essa publicidade. Então, é isso que a gente começou a trabalhar. E aí, a gente pensou, tudo bem, temos esse modelo que foi proposto de anunciação publicitária. Mas aqui em 2023, com as redes sociais, com o consumidor sendo engajado, com o chat GPT e com outros tipos de inteligências artificiais, como é que fica essa parte da emissão e a parte da recepção, da decodificação? Então, foi aí que a gente começou a pensar nesse artigo. E a gente começou a pensar nos algoritmos. Sim, se a gente está falando das redes sociais, a gente está falando dos algoritmos, então a gente pensou, como é que um algoritmo trabalha nas redes sociais? Ou, como é que ele trabalha nas redes sociais a nossa enunciação publicitária? Onde é que ele se encaixa dentro desse primeiro modelo proposto? Então a gente pensou, não, então nós vamos ter que fazer o quê? Readaptá-lo para os dias de hoje. Então a gente pegou, sim, claro que a gente precisa de uma teoria. A gente não pode sair propondo, opa, esse modelo aqui é meu e eu vou propor assim. Não. A gente tem que ter um embasamento teórico para saber o que é que a gente está falando. Então a gente pensou, Medina e Vertigem, só a gente está no algoritmo, né? A gente pensou, sim, mas o que é o algoritmo? Na matemática, o procedimento passo a passo para a resolução de um problema. Hoje, o algoritmo é capaz de aprender com cada interação, gerando respostas complexas. Ou seja, então a gente pensando no algoritmo, quando a gente está assim, vocês sabem, né? A gente está lá na internet, a gente está lá na internet, vou entrar na Amazon, comprar um livro sobre consumo. Aí eu acho o livro da Jordana da Silva. Opa, Jordana da Silva tem esse livro interessante. Vou colocar no carrinho, mas eu chego assim, esse livro da Jordana tá muito caro, vai ficar para depois. Aí a gente, eu esqueço, vou entrar em uma rede social, e eu vou entrar em outro site, e plim, tá lá, no meu e-mail também, oi, tudo bom? Você esqueceu o livro da Jordana no carrinho, você não quer concretizar a sua compra? A gente pensa, a gente entra no Instagram, a gente entra no Face, no TikTok, e a gente pensa, tá aí, todos os algoritmos. Se a gente gosta de viagens, eles vão nos aprimorar e vão mostrar muito mais e mais viagens pra gente. Sabe? Então, cada interação que a gente tem, eles vão aprendendo nossos gostos.
E a gente pensando em inteligência artificial, o campo científico, um sistema que ele imita o funcionamento da inteligência humana. E a gente pensando, da inteligência humana, então, epa, como é que a publicidade vai se apropriar disso? Já que ela precisa entender seu público e principalmente os hábitos de consumo do meu público. Nada mais, nada melhor do que eu ter uma inteligência artificial que sabe falar com o meu público, que saiba onde está o meu público, do que é que ele gosta, do que é que ele consome, tudo isso. Então a gente começou a pensar, primeiramente tem que falar do algoritmo, que é o algoritmo, que é a inteligência artificial, para a gente começar a entender depois os mecanismos que essa inteligência artificial vai nos auxiliar na publicidade. Então, nós pensamos em algumas ferramentas de destaque na enunciação publicitária, né? Mídia programática, né? Forma utilizada de compra de espaços para veiculação publicitária e subsequente veiculação do anúncio. Mudança próxima do primeiro nível da enunciação publicitária, ou seja, o nível da veiculação da mensagem. Aqui a gente já começou a pensar, né? Opa! Então a gente já começa a ter uma nova configuração, o modelo antigo de enunciação publicitária. Porque já temos aqui o quê? Uma mídia programática. Que ela vai ser utilizada lá, né, no anúncio. Aí a gente pensou mais. Outras ferramentas. Ferramentas capazes de montar anúncios e executar a sua veiculação, como é o caso criativo dinâmico da Meta. Então, a gente já está pensando, opa, então, como é que fica aqui a parte da criação, né? Desse criativo dinâmico. Já posso montar os anúncios. Já temos quase aquela receita de bolo, vamos dizer, em Canva. Já tem um layout quase pronto. É só a gente inserir, então, ou seja, então a gente começa a ver as mudanças. E aí, o criativo e o redator, como é que eles trabalham isso? Como é que aí a gente vai ter o quê? Uma publicidade mais pasteurizada, mais estandarizada? Cadê os insights? Cadê a nossa inteligência de inovação? Sabe? Então a gente tem que pensar tudo nisso. Quando a gente está pensando numa plataforma. A atuação da plataforma está mais próxima dos níveis da produção e da veiculação, segundo e primeiros níveis da iniciação publicitária. Ou seja, tudo aqui a gente pensando na emissão, claro, daquele modelo. Então, se a gente está pensando nessas partes, então tem o quê? A produção do meu anúncio e como ele será veiculado. Sabe? Então, a gente está pensando aqui no nível da emissão proposto da minha marca quando ela desencontra com a agência de publicidade. Então, algumas ferramentas a gente mapeou. O ChatGPT deu profunda capacidade de aprendizado de máquina. Ou seja, aí você pensa, mas o ChatGPT, ele faz tudo sozinho, então isso não precisa mais da gente. Vamos lá com calma. A gente precisa fazer o quê? Alimentar a máquina. A máquina não faz tudo sozinho. A gente precisa fazer o quê? As perguntas certas para termos as respostas certas. E cada vez que a gente fazendo mais perguntas, entendendo mais o perfil do meu consumidor, da minha marca, a gente vai colocando isso dentro da inteligência artificial e ele vai nos dando o quê? Um melhoramento. Claro, então, existe a mão humana que vai alimentar a máquina. A máquina por si só não vai fazer milagre. Hoje, na Anastácio, a gente teve uma palestra sobre uma agência que ela faz praticamente todo um planejamento pelo ChatGPT. Aí ela falando justamente sobre isso, sobre alimentar a máquina. Me assombrou um pouco ela falando que, gente, vocês não precisam mais pesquisar muito, sabe? Vocês colocam no ChatGPT e pronto. Aí, assim, eu pensei na minha cabeça, não, minha filha, não é bem assim, não. Porque se a gente pensar que a gente coloca as perguntas, o ChatGPT nos dá umas informações, e a gente tem que pensar no quê? Será que essa informação é fidedigna? Será que eu posso confiar nessa informação? Será que realmente
ele entende o perfil do meu consumidor cearense? Porque uma coisa, eu posso ter mensagens genéricas que podem me dar uma ideia. Outra coisa é eu conhecer de boca a boca, olhar e entender as práticas de consumo no dia a dia. Isso aqui, o chat ainda não está fazendo. Aí, por isso, a minha coisa... não, gente, é só você pesquisar e ver se está tudo correto. Eu disse, não, minha filha, não é bem assim, não. Mas claro que eu nem dizer. Aí eu fiquei pensando, isso é muito perigoso para falar para aluno, porque aluno já é bicho preguiçoso. Então eu vou fazer tudo no chat GPT e tá tudo certo, lindo, belo e maravilhoso. Não é bem assim. Por isso aí, ó, as questões atuais. Qualidade do texto, é ética ou é plágio? Porque a gente sabe que, trabalhando as perguntas, o chat GPT vai pegar do mundo das informações, do mundo algorítmico, e vai formar a nossa resposta. Mas a resposta foi do quê? De 1 milhão de autores. Então, onde está a ética aí? Onde está o plágio? Porque a gente não tem. Segundo o fulano de tal, não tem. Tantas vezes. E se tiver um dos... Só se a gente pedir, segundo autor tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente, mesmo assim, a gente tem que entender se aquela teoria está certa. Então, ambas as ferramentas têm sido úteis no trabalho publicitário, aproximando do terceiro nível da criação. Sim, nos auxilia demais. Isso é muito bom, porque, sim, se a gente tivesse uma ideia, se a gente pensar, nos auxilia, mas não é tudo. Ou seja, é mais uma ferramenta que vai vir agregar. Mas o pessoal pensa que é uma ferramenta que é para solucionar todos os problemas. Isso, para mim, é complicado. Ela vem agregar. E a gente tem que saber trabalhar a ferramenta. Então, de novo. Peraí que eu errei aqui, minha gente. Foi mal. Pronto, é nesse aqui. E a gente pensou, pronto, nós falamos sobre a enunciação, sobre o que é o discurso, sobre as embreagens do discurso publicado, falamos sobre o que é o algoritmo, e a gente pensando, e a minha marca? Onde ela entra em tudo isso? O nosso enunciador na enunciação publicitária, e debreado. Então a gente tem que pegar. Fiorin, a gente foi lá na semiótica francesa, na linguística, para a gente entender um pouco sobre marca, anunciante e nosso pressuposto, né? Como o Fiorin fala, a marca anunciante é o eu pressuposto das campanhas publicitárias, ou seja, é um anunciador debreado na anunciação publicitária. Ou seja, ele não está lá. Ele é aquele eu que não está lá. É um eu qualquer, mas que a gente entende que eu é esse. Embora a anunciação publicitária seja um coletivo, a marca é um anunciador que se projeta. Ou seja, quem está fazendo é a publicidade, os criativos, que está falando em nome de uma marca. Então, essa marca é projetada no discurso para que a gente, enquanto consumidor, entenda. Então, é por isso que é um eu pressuposto. A gente foi em tudo quanto é canto para a gente poder entender, não é fácil, não. Então, marca como cocriação entre a empresa, consumidores e sociedade. Então, o processo de significação hoje se dá pela cocriação em diferentes atores e etapas. Os significados marcários são cocriados pelos consumidores, celebridades, influenciadores e o público em geral. A enunciação marcária ocorre também na recepção e mediação, embora no presente trabalho nosso foco esteja na emissão. Sim, porque a gente sabe que a enunciação marcária, ela também trabalha na recepção, e como as pessoas recebem o trabalho, como é que elas decodificam e como é que elas muitas vezes mediatizam determinadas marcas. Isso aqui a gente pensou, não, vamos trabalhar primeiramente vamos entender o que é a emissão marcada dentro da enunciação publicitária. Aí, claro que a gente quer dar continuidade a esse artigo e a gente está pensando já em outros desdobramentos, e um desses desdobramentos é o quê?
trabalhar a recepção e a mediação. Ou seja, é muito plano para a manga. Então, quem sabe esse vai ser o segundo artigo da Compós, que vai ser no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense. Parece que ela vai ser no final de julho. Não temos data ainda. Ou seja, já comecem a pensar, viu? Porque é no primeiro semestre que a gente manda o artigo. Então, vamos começar a pensar para a gente participar da Compós. Fortalecer o nosso GT. Tá certo? Então, a gente pensou que esse processo de indicação, pela cocriação, e nos diferentes atores, etapas, então a gente pensou, por quê? Hoje em dia, a gente tem o consumidor, temos as celebridades ainda, mas ainda a gente não tinha o quê? Os digitais influentes, né? Que hoje são extremamente importantes. E a gente não pode deixar de citá-los. Claro, se está falando de publicidade, então a gente tem que citar todo mundo. Então, qual é a nossa proposta? O nosso modelo de atualização, ou de anunciação algorítmica marcária. Ou seja, estamos colocando a marca e o algoritmo nela. Então, a gente pensou, olha aí aquela tabelinha simples, como é que ela ficou. Partindo do modelo de Barbosa e Trindade, o nosso modelo ficou assim, sim. Nós ainda falamos, né, pegamos os níveis, a marca enunciador debreado, na enunciação, né, sempre para poder enxergar melhor. O plano de posicionamento e identidade de marca, o mix de comunicação integrado à marca, aí vem a campanha das peças publicitárias, né? O atendimento, o planejamento, a mídia, a criação, direção de arte, redação e a criação algorítmica, né? Já começa aqui, ó. Criação algorítmica publicitária. Texto e imagem. Aqui a gente já coloca aqui como uma ferramenta da atividade algorítmica o chat GPT, as outras inteligências artificiais que nos auxiliam na criação. E tudo isso, porque a gente vai auxiliar o que na criação? Tanto das peças, vai auxiliar na criação da mídia programática e tudo mais, nas redes sociais e isso. Produção das peças de campanha. Tudo bem. Aí dentro da produção, algoritmo publicitária, né? Deixa eu ver aqui. Tá difícil, da imagem, texto e som já criados, né? O criativo dinâmico, ou seja, aquele criativo dinâmico que nós vimos, né? Muitas vezes aquela forminha de bolo, aquela receita. Então, veiculação nos meios de comunicação. Quando a gente tem veiculação, a gente tem a veiculação algorítmica marcária, ou seja, a automatização da compra de espaço e a veiculação, né, aquela mídia programática, como falei. Antes não tinha. Então, tudo isso aqui auxiliando o quê? Na emissão. A gente tem isso, já tem uma mídia programática, a gente tem isso, a gente tem o chat GPT, a gente tem isso, a gente tem um criativo dinâmico. Tudo isso trabalhando. E como é que fica a recepção? O rastreamento e avaliação algorítmica, recepção e circulação, né? A retroalimentação, o feedback, ou seja, como é que fica essa emissão, muitas vezes, trabalhando o meu consumidor na ponta, né? Como ele vai receber? Então, claro que eu lembro que a gente falou de todo o processo de algorítmico, de conhecer meu público, de conhecer tudo isso. Então, a gente vai conhecer aqui. O algoritmo vai acertar, vai ter de uma maneira mais assertiva colocar o meu anúncio para impactar o meu ponto de contato maior, que é o meu consumidor. Então, aqui vai ter aqui a criação híbrida da marca, sabe? O algoritmo analógico mais o digital. Deixa eu ver que o modelo continua. E a gente vai trabalhar terceiro nível de emissão, a criação algorítmica publicitária, que a gente trabalhou, né? Que essas, mais nitidamente, porque se a gente também falou isso, nesse plano aqui, porque a gente vai trabalhar a criação algorítmica, vai trabalhar a projeção algorítmica e a veiculação. Então, a gente vai trabalhar aos poucos cada um. Porque essas ferramentas ainda não atuam na criação publicitária, de modo autônomo. Como eu disse, existe a mão ainda da pessoa, mas são textos com experimentações de imagem e texto. Ou seja, quero uma imagem do Pikachu de franjinha.
Aí ele me dá um Pikachu de franjinha, sabe? No site. Então, antevemos que essa limitação será ultrapassada, claro. A gente sabe que o chat GPT vai até a 2021, se não me engano, né? Mas com o 3.0, já ultrapassou isso e principalmente a versão paga dele, porque a gente tem a versão gratuita que é bem mais simples e humilde. Então, decisões no planejamento estratégico, posicionamento e identidade da marca, no quinto nível, e na configuração do mix de comunicação integrada da marca, né? Isso tudo na emissão. Então, a gente pensou, como é que fica a criação algorítmica publicitária? Né? Texto e imagem. E no segundo nível da emissão, produção algorítmica publicitária. Sistemas algorítmicos como criativo dinâmico do Meta, do Facebook e Instagram. E aqui os algoritmos operam com base nas decisões advindas dos níveis superiores, né? Do terceiro, do quarto e do quinto níveis. E com os dados vindos da recepção e circulação algorítmica marcada. Ou seja, nessa emissão, a gente tanto tem já o da emissão, como a gente tem o da recepção, para melhoramento, né, dos algoritmos. Então, é aquela coisa, se nós estamos trabalhando, se a gente pesquisa determinado assunto, então esse assunto vem mais à tona a gente com maior intensidade. Então, é aqui que a gente pensa, na produção, na veiculação, como chegar nessa maior intensidade. E, no primeiro nível da emissão, a veiculação algorítmica publicitária, ou seja, foram os 3 campos que nós colocamos dentro da proposta da administração publicitária. Seguindo as decisões dos níveis superiores, terceiro, quarto e quinto, né? Aqui os algoritmos compram e veiculam de modo autônomo as peças produzidas, interagindo também com os dados vindos da recepção, mediação, algoritmo publicitária. Ou seja, lembra quando a gente falou da mídia programática? É isso aqui que a gente está trabalhando. Então, quando a gente trabalha em emissão, no primeiro modelo, a gente trabalhou tudo da emissão, para depois ela passar para a recepção, que somos nós. Aqui, já nesse modelo, a gente trabalha a emissão e trabalha a recepção também. Porque quanto mais existe a recepção, mais alimenta a emissão para que eles recebam os algoritmos, né? Estão aí trabalhando para isso. Então, existe essa circularidade, vamos dizer assim, né? Da recepção, das mediações e também da emissão. A gente estava pensando, então, por isso que vai ser importante a gente trabalhar no nosso segundo artigo, como receber. Quais são os efeitos de sentido gerados? Como trabalhar essa parte da recepção algorítmica que interfere na emissão, sabe? Então, é aquela coisa, a gente tem que pensar, novamente, sim, a gente tem que pensar muito a respeito sobre essas novas dinâmicas publicitárias, de tanto de emissão, de recepção, e também interagir com o meu público. Porque o meu público hoje em dia interage com a marca muito mais do que interagia há uns 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente segue, a gente curta, a gente compartilha, a gente gosta das marcas. Então, se tem isso, então, claro que existe também o quê? Quanto mais eu vejo determinado assunto, mais esse assunto me vem à tona. Então, existe esse vai e vem que nós estávamos trabalhando. E algoritmos na recepção e na circulação. A gente aqui pensamos um pouco sobre isso, porque nesse polo, os algoritmos fornecem ao sistema os dados de rastreamento e avaliação das percepções, atitudes e comportamentos do consumidor enunciatário, ou seja, aquele consumidor que recebe o meu discurso publicitário. Então, muitas vezes, a gente vê, ele curtiu, ele comentou, ele compartilhou, ele foi atrás para saber mais sobre determinada marca, sobre determinado assunto, serviço. Então, como? Então, isso aí faz que a gente trabalhe o que mais nos algoritmos para trazer mais mensagens para o meu consumidor.
Nessa retroalimentação, ou seja, nesse feedback, muitas vezes, os algoritmos atuam como co-criação da marca, causando uma opacidade na enunciação. Os consumidores, os trabalhadores, os gestores da marca não têm acesso às regras algorítmicas. Ou seja, então, como a gente trabalhar isso? Sabe? Então, isso aqui a gente ainda vai ter que pesquisar melhor. Por isso, essa parte aqui da recepção. Por isso, no começo do artigo, a gente diz, nós iremos focar na emissão. Porque a gente não vai dar conta de tudo num artigo só. Porque isso aqui já é outro artigo totalmente diferente da recepção. Sabe? É a enunciação publicitária 2.0, a missão. Então, é nisso que a gente pensou. Então, nas nossas considerações finais, quando a gente trabalhou, a gente, depois de ter todo o planejamos tudo isso, estudamos, a gente analisou os dois modelos, o primeiro modelo que ele falava, e como a gente adaptaria para a realidade algorítmica marcária, a gente pensou, apesar de não aprovarmos um infeliz nome, sabem o quê? Intelligent Advertising avança em um caminho sem voltas. Fala, Dani. Sumiu aqui. Conforme assinalamos, os algoritmos da inteligência artificial já operam autonomamente na veiculação, ou seja, quando a gente, na mídia programática, e na produção, e começam a adentrar na criação, sim. Como ele está vendo o chat GPT, que a gente está começando a analisar. Mas, ao nosso ver, o processo de enunciação marcária continuará a ser híbrido na emissão, destacando em campanhas de comunicação integrada que abarquem mídias digitais e analógicas. Sim, a gente tem que pensar também no analógico, como trabalhar tudo isso. A gente está aqui trabalhando só o digital, mas existe essa hibridização. Ou seja, numa campanha, a gente tem que partir para os dois lados, para que tenha um efeito de sentido completo e coerente. Então, antevemos que a incursão algorítmica no polo da emissão não irá parar ao atingir o modo autônomo da criação, mas continuar subindo para níveis mais altos, rumo à marca. Então, a gente tem que pensar como essa parte da emissão vai subir até o rumo à marca. E o fluxo algorítmico ascendente é impulsionado pelo polo da recepção e circulação. Sim, por isso é que a gente vai entender, quando nós estudarmos a recepção e a circulação da marca nos algoritmos, como é que elas vão modificar, muitas vezes, o polo da emissão. Então, é só nessa parte que a gente vai tentar estudar, que a gente já antevê o segundo artigo aqui. Sabe? Mas a gente, como eu disse, a gente não adentrou ainda. E apesar de... peraí, que eu, mais uma vez, eu errei aqui. Aí, questionamento sobre o impacto nos processos de produção e nas relações de trabalho na cadeia produtiva publicitária. Sim. Isso aqui, a gente já pode ser outro artigo. Porque a gente pensou, sim, como é que trabalha? Porque, como disseram antigamente, a publicidade vai acabar. O chat GPT, menino, pô, não vai ter mais criação. É só colocar lá, não vai ter mais planejamento, é só o perfil do meu consumidor lá e pronto, né? Então, para sermos treinados, o sistema de inteligência requer uma força de trabalho oculta de rotulagem de conteúdo, contratada a salários injustos e condições precárias. Sim, a gente sabe disso. Sabe? Então, a gente pensou também nessa parte da criticidade de como é que está sendo trabalhado. Porque não é, a gente tem que pensar, a gente pensa na administração marcária, mas aí, por trás de tudo isso, como é que estão as pessoas que trabalham nisso? Sabe? Na precarização do trabalho, sabe? A gente também tem que pensar nisso. Isso é a nossa criticidade. A gente não pode só expor, também tem que criticar como é que serão essas relações. E outro ponto é apontado por Alves: racionalização dos fazer criativo, em detrimento do processo mais longo, que são desqualificados por publicidades entrevistados pela autora. Ou seja, quando a gente leu isso, a gente viu que a gente tem que fazer a racionalização do processo criativo, ou seja, é tudo colocado em caixinhas. Esse fazer criativo, como eu falei no começo, é padronizado. E cadê o fluxo da emoção, o fluxo do insight, sabe, do feeling, muitas vezes? Vai ser tudo acabado?
para ficar tudo só submetido a uma ideia do chat e uma imagem feita, é isso que a gente tem que pensar enquanto publicitários. E a gente chegou nessa conclusão, minha amiga Lívia, minha amiga Flávia e eu, nesses artigos para a Compós desse ano. Então, para o ano que vem, espero trazer o artigo, desse artigo, dando a continuidade nisso. Claro que, olha, a gente pegou, nós submetemos esse artigo para uma revista. Sabia que a gente já mudou muitas coisas dele para uma revista, porque, gente, é um assunto, como eu digo, muda demais, sabe? Então, isso aqui é como se fosse assim, é um artigo datado? Pode ser, mas ele vai ser referência aqui a um histórico, sabe? Porque a mudança, ela é recorrente. Então, com certeza, ano que vem, a gente vai olhar para esse artigo e dizer assim, meu Deus, esse modelo já está ultrapassado. A gente tem que fazer outro modelo. Porque como é que vai estar a marca, os algoritmos, a inteligência artificial e os consumidores dentro de novas plataformas? Como nós estamos num grupo de estudo sobre consumo, de novos consumos, novos rearranjos. É isso que a gente tem que pensar. Que rearranjos são esses que virão para a publicidade, para o consumo? E a gente é desafiado todo dia a entender esses rearranjos. É por isso que a gente está aqui. Para a gente entender, discutir, criticar e muitas vezes trazer soluções. É fácil? Não, é difícil de jeito nenhum. Mas tem que ter mão na massa e entender. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Olha aí, se eu estivesse na Compós, já tinham me matado, porque são 20, 25 minutos. Eu falei quase 50 minutos. Tá certo, meus queridos? Mais loucura para a gente entender. Se a gente vai entender, né? Não. E também tem o do Google, né? Aí como é o nome do Google? Eu esqueci. É o Bardo. Bard, é. O do Google é o Bard, pronto. E aí, minha gente, quando a gente aprender mesmo as ferramentas, ninguém segura. Porque aí que vai ter uma criação e uma alimentação diária e constante. Aí sim que a gente vai ver a mudança operacionalizada mesmo. Gente, falem das experiências de vocês. Como foi o dia de vocês? Experiências de vocês com o chat, da comunicação. Agora vamos abrir para debates. Se eu não souber responder, eu digo assim, sei não. Ah, é, bem com o chat para nos dar boas respostas, saber se sim. Aqui, ó. Então, então, mas é isso. A gente precisa entender a ferramenta. É como eu disse, essa ferramenta nos auxilia, mas ela não é tudo, faz tudo. Mas que ela lhe dá uma perspectiva e que a gente dá medo quando a gente utiliza, sim.
finge que não presta. Olha, em sala de aula, a gente pode dizer assim, não, gente, é proibido estar de... Não. A gente não pode proibir. Não tem como, porque é uma ferramenta que vai auxiliar. O que a gente diz é, gente, ó, eu sei que vocês vão utilizar muito o chat GPT para os trabalhos de vocês. O que a gente pensa assim, olha, pesquisem e vejam. Não coloque só aquela coisa assim do chat, aquele texto que a gente sabe, muitas vezes, o texto quando é construído bem demais, bem direitinho, e a gente também entende. Esse chat, e a outra coisa, tá muito genérico. Às vezes. Quando é genérico demais, a gente diz, não, tem alguma coisa aí. Assim, o chat auxilia, adapte para a realidade. Vocês, a estrutura está lá, mas vocês têm que adaptar para a realidade, minha gente. E a realidade não são todas iguais de jeito nenhum. Pode dizer, gente, a realidade aqui em Fortaleza é diferente do interior. Nós moramos numa cidade litorânea, de bairros, até a realidade dos bairros são totalmente diferentes. Então, não vamos generalizar tudo, porque isso não existe. Todo. A menina, hoje em dia, na palestra, ela usou o chat, né? E ela disse assim, eu pedi para trabalhar uma persona. Aí a persona era uma mulher de 25 a 35 anos que ganhava de 5 mil a 10 mil reais solteira em Fortaleza. Aí eu disse assim, peraí, quem é a menina de 35 reais, 35, 25 anos que está ganhando 10 mil reais em Fortaleza? Só se for funcionário de TI. Sabe? Eu pensei assim, gente, quem são essas empresárias aqui? Aí, assim, gente, a realidade não é muito bem essa, não. Se for, vocês estão muito bem, viu? Ganhando seus 10 mil reais, sendo todas empresárias de Fortaleza. Assim, não é assim, não. Então, assim, isso aqui é genérico demais. Sabe, eu disse assim, mas meus alunos, isso é genérico. Vamos partir para as particularidades. Que as particularidades só a gente conhece. Sabe? Então, é nessa que a gente trabalha o chat dentro de sala de aula. Gente, não vamos generalizar tudo, porque a publicidade ela generaliza, mas ela funila para você se sentir o quê? Único. Tá certo? Então, é isso. Mas excluir, a gente não pode fechar os olhos. Que é uma ferramenta que nos auxilia. É uma ferramenta que nos auxilia no dia a dia. E vai nos auxiliar muito mais com o passar do tempo, quando vai ficar bem mais interessante. Bem mais robusta. Mas não, tem versões mais recentes, eu acho que. Oi, gente, boa noite. Boa. Oi. Eu gostei muito do texto, da apresentação. Achei até uma coincidência que um pouquinho antes, eu estava acompanhando o podcast da Manuela Dávila. Ela voltou, né, para o mestrado e tudo mais. Ela estava falando, gente, a gente tem que repensar a comunicação. Ali ela estava falando mais da vertente do jornalismo, né? Ela, gente, aquilo que a gente aprendeu, receptor, emissor, não existe mais aquilo, né? Precisa ser renovado, precisa ser atualizado. Aí, ao ler o artigo, eu me perdi um pouco ali na semiótica, como a Jordana colocou ali, peraí, voltando, vou prestar atenção aqui. Mas eu gostei muito da leitura. E a gente fica, quando termina o texto, a gente, cadê a continuação? Né? Cadê a continuação? Tem que ter. Mas é né? Isso. A gente, aquela coisa de emissor receptor, a gente precisa estudar como para entender a evolução.
Exatamente. A atualização ela está sendo muito constante. E nos últimos 12 meses, vamos colocar assim, ela foi muito rápida, né? Eu trabalho em agência, né, ali na criação, já vai fazer aí 10 anos, e nesses últimos 10 anos, nesses últimos 12 meses, é surpreendente. Você vê o quanto mudou, quantas ferramentas têm que ser bem utilizadas, têm que ser bem repensadas, como nós podemos utilizá-las para otimizar. Hoje eu sempre digo para a equipe, elas estão aí para otimizar tempo, né, otimizar termos de criação, né, visual. Nós temos o Adobe, até eu fico pensando, nossa, aquelas escolas que estão ali criando designs no Adobe, tá todo mundo indo para o Canvas, né? Mas temos que ver também que essa inteligência artificial, ela está ali para otimizar nosso tempo, otimizar as ideias que estão ali, mas não se tornar refém delas, porque elas estão ali por uma necessidade que nós temos, né, de criar um texto, tipo o Canvas, se não tem uma imagem completa, eu coloco uma ferramenta ali, ela completa a imagem para mim. Essa necessidade veio justamente de nós, né, humanos, de texto e tudo mais, mas é necessário vê-la como um suporte, e não algo que venha a integrar, vai criar a estratégia, ele vai criar a estratégia em si, conhecer o público, vai ajudar, mas não vai, né, tomar ali conta de tudo como um todo, porque não é humano, é uma máquina que vai receber comandos, está ali para receber comandos. E eu estou trabalhando muito com GPT ultimamente, utilizando para infinitas funções, e tenho otimizado muito meu tempo. Eu digo, dê para a equipe, vamos para o chat GPT, porque otimiza realmente o tempo. E é impressionante como o algoritmo que está ali é encantador. O algoritmo que está ali vai pegando. Eu disse, nossa, impressionante, estava até comentando com uma amiga. Como ele já pegou os termos, tipo, trabalho com finanças, trabalho com clínica, né, diferentes termos, e ele já pegou a forma como eu quero. É como um assistente. Eu quero dessa forma, exatamente, eu quero dessa forma, não quero esse termo. Aí refaça, melhore, é impressionante como ele já pega ali até algumas letrinhas, né, que você pega de termos específicos de projeto, ou termos do Funcern, que eu utilizo muito, ele já coloca ali, é impressionante, com o passar do tempo e as ferramentas de comunicação que são colocadas, como ele pode ajudar. A trabalhar os vícios de linguagem. Isso. Porque aí a gente vai alimentando, muitas vezes, o português da norma gramatical. Mas aí, se eu pegar com regionalismo, porque eu quero dar uma ênfase. Então, aí ele vai começar a alimentar com os regionalismos, com os coloquialismos, com exatamente. Então, eles vão entender que o cearenseis é diferente. Porque eu trabalhando o cearenseis para uma marca aqui, é um estilo de linguagem. É trabalhar, sabe? Estilo de linguagem que só a gente conhece. Uma marca... Somente, não tem como. Exatamente. Então, até mesmo... a trabalhar. Exatamente. Existem até algumas atualizações, já que você vai buscar e que ele não tem, como ele só tem atualização ali de 2021. Muita coisa já se passou. Você até coloca ali, né, não tem uma atualização para esse termo, algo do tipo. Mas entender que essas ferramentas, né, estão para ajudar. Como, né, teve um pai que estava procurando diagnóstico de um filho, né, uma notícia recente, e que em 8 anos ele procurava vários médicos, não encontrou, colocou no GPT, né, enfim, buscando ali, um pai desesperado, colocou todos os exames, todos os anos que fez ali, e o GPT fechou um diagnóstico e os médicos não conseguiram. Ele foi nos médicos e o GPT estava certo, né? Mas também tem que ver que outras coisas ele pode errar e errar muito. Sim. Eu estava até vendo essa semana, eu estava procurando um termo, aí, né, se faço um texto, blog e tal, ele produziu, aí eu vi que ele trocou os termos, aí eu falei, né, os termos estão trocados, refaça, aí desculpa, peço desculpas, né, errei, eu troquei os termos, né, nossa, que legal, né, essa identificação. Mas é necessário que não é uma máquina que está certo o tempo todo, está em construção, e ele não vai estar, né, não vai estar certo 100%, porque precisa ali do apoio humano. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção é, assim como ela não dá as informações, que nos diz que ela também vai dar informações falsas. Exatamente. Então, o chat GPT vai trabalhar a fake news. Então, a gente ter cuidado também com a criação de fake news. Porque se a gente está alimentando muito o chat, então as fake news também vão ser alimentadas. Então, se eu colocar no chat GPT
a Terra é plana por conta disso, então vai começar a ter mais artigos de Terra plana. Exatamente. Então, a gente tem que ver, nos auxilia para o bem, mas também vai ser usada para o mal. Sim, com certeza. Oi, pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Tranquilo. Eu dei uma caída aqui na internet, eu perdi o final da apresentação, mas é um prazer estar conversando com vocês. Primeira vez que eu venho aqui no grupo, eu vim a convite de Janice, que hoje ela me falou que ia ter um compromisso com a filha, não ia poder estar, mas ela me passou o link porque justamente eu vou apresentar o seu texto na nossa disciplina de consumo aqui da UFPE. Eu faço doutorado junto com ela aqui. E aí a gente... Com o Rogério? Não, a gente tá fazendo com Isabela, a disciplina de consumo. Não é com a Valesc, não. E aí ela sabia que, né, eu tava lendo texto, tentando entender para saber como é que faz, aí vim assistir a apresentação. E aí, pegando um pouco do que a colega estava falando agora, que vocês estavam falando sobre o chat GPT, e eu acho que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer, que é o chat GPT, a gente estava falando, né, ele dá as respostas. E aí ele dá as respostas baseada num grupo de pessoas que decidem as respostas que ele quer dar, né? Porque eu tenho certeza que a resposta que o chat GPT dá, ela mantém as hierarquias, as relações de hegemonia e de controle que vivemos hoje numa sociedade capitalista, né? Então, tenho certeza que o chat GPT não vai dar uma solução para a gente sair do aquecimento global que esteja fora do capitalismo. Acho que o chat GPT não vai dar uma resposta para as relações de gênero, para as relações de terra, para as relações trabalhistas, se você for perguntá-lo, que esses sim são os verdadeiros problemas que o mundo enfrenta, ele não vai dar fora dessas relações. Porque os algoritmos eles são estabelecidos para pegar informações de um banco de dados específico. E esse banco de dados específico mantém a estrutura na qual a gente pertence. Falando nessa questão da estrutura, aí vem essa pergunta que eu estava falando. O trabalho, era isso que eu queria ver, se vocês pensaram sobre isso, se vocês pretendem fazer isso depois, que é tipo... No trabalho, é muito pensado essas relações de construção algorítmica, da enunciação, da produção, do pensamento criativo. Mas eu queria saber se vocês refletiram sobre a posição das próprias Big Techs e das próprias empresas que controlam as plataformas de rede social nessa presença do que eles escolhem para ser algorítmico ou não. Se vocês refletiram um pouco sobre essa questão do papel que essas empresas, que o suporte técnico que permite que você construa um algoritmo de um produto, de uma marca, se vocês acreditam que existe algum tipo de influência de que alguns grupos ou marcas ou produtos ou serviços específicos possam ter mais espaço do que outro, que o algoritmo trabalha diferente de uma maneira para outra, e se você acha que existe um papel também dessas empresas nessa distribuição de conteúdo, especialmente conteúdo publicitário. Olha, uma pergunta, meu filho, muito boa. Mas quando a gente pensou assim, aí tá falando, né? Sim, tudo isso, né, o algoritmo, a marca, a gente sabe que quando um assunto ele é muito comentado, ele gera muito mais interesse e gera muito mais, como que eu posso dizer, engajamento. Se de engajamento, então vai ter muitas pessoas escrevendo sobre determinado assunto. Então, claro que esse assunto vai dominar nas respostas do chat GPT. Não é? Então, quando a gente pensou nisso assim, a gente pensou muito na precarização do trabalho. Foi da precarização do trabalho que a gente pensou. Sabe? Porque, sim, vai precarizar o trabalho. O trabalho da publicidade já é um pouco precarizado, né? Vamos dizer, bastante. Então, as relações de trabalho, as relações humanas, sim, vão ser diferenciadas, sim. As relações de consumo vão ser diferenciadas. Mas, como eu disse no artigo, a gente não tem como contemplar tudo.
Por isso a gente completou. Mas a gente pensa assim, em artigos futuros, claro que fazer essa criticidade. Como a gente diz, a gente está na academia e a gente tem que também apontar isso aí. Então, quais são essas relações hegemônicas? Sabe? Que o chat, porque se ele está sendo alimentado, ele está sendo alimentado por nós. Então, existe um grupo de interesse aí, sabe? Então, ele não vai ser alimentado assim, vamos a contra-revolução, a contra-hegemonia. Não. Porque se exige toda uma construção do pensamento, sabe? Aí a gente está começando a construir outros tipos de pensamento. E esse pensamento não vai ser o hegemônico no chat GPT de jeito nenhum. Sabe? Então, sim, eu acredito que vai continuar tendo o pensamento hegemônico, mas aí com a diferenciação, com a nossa alimentação, sabe? Fazendo as perguntas certas, sim, ele vai puxar outros mecanismos. Vai entender? Então temos outras respostas, mas ainda assim, muito incipiente. Mas quem tem que construir somos nós. A gente constrói o que até hoje padrão ocidental, não é? É o padrão ocidental. Então, a gente vai ter que desconstruir para reconstruir. Mas isso é muito tempo. A gente tem muitos anos. Muitos. A gente vai estar de osso branco, minha gente. E a gente acha que a gente não vê isso. Mas sim, a gente pensou no nosso artigo sobre essa questão da precarização, falamos lá, mas vamos pensar isso em artigos futuros. Sim. Porque existe também essa crítica. Não existe, a gente devia poder auxiliar, é tudo lindo, belo e maravilhoso para as marcas. Não, não é. Não é. Existe o lado perverso também. Sim. E que lado perverso é esse? Vamos ainda descobrir. Mais afinco. Quando estiver melhor alimentado. Como eu disse, as fake news, em anos de eleições, o chat GPT vai fervilhar. Não só o chat GPT, de texto, as imagens, as dublagens, a voz, minha gente, o jeito de falar. Tudo isso a gente vai ver. E como comprovar? Aí é muito simples. Não, isso aqui é inteligência artificial, não fiz isso. E vai ficar sempre o dito pelo não dito? Sabe? Então, é nessa virada que a gente vai ver muita coisa, viu? Muita coisa diferente. Mas Hélio se garantiu e a gente tem que ter essa preocupação, sim. A gente tem que ter várias preocupações. Certo? Eu acho interessante essa porque fala muito dessa questão da produção, e aí, quando a gente vai produzir algo que tem fontes específicas, por exemplo, você falou dessas IAs que são generativas, né? Seja de texto, seja de imagem. E aí, essas IAs que geram imagens, por exemplo, aquela que fizeram esses dias de crianças, né? Que você tinha um bebezinho seu, que o pessoal tava botando no Instagram, que você fazia como se você tivesse um filho, e aí ela gerava um bebezinho que era mais ou menos parecido com você, né? Ou se não, aquela outra que o pessoal colocava esses dias também foi como se fosse aquelas fotos de livro anuário das escolas americanas, né? Aí você percebe que é sempre uma estética embranquecida, uma estética eurocêntrica, uma estética que preza os corpos magros. Então, a hegemonia não é só na questão do dinheiro, assim, de você produzir questões para o capitalismo, mas é estabelecer todos os padrões de estéticos que estão presentes. O IA, ela entende o que é bonito a partir do que se construiu o que é bonito, né? O que é poderoso, o que é... E aí eu percebo que isso se reproduz... Isso já se reproduzia na publicidade, por exemplo, nos bancos de imagem, né? Nos bancos de imagem para publicidade. Que eram bancos de imagem brancos de imagem heteronormativos, etc. E aí a gente já percebe que
as IAs também, nessa produção de conteúdo publicitário, continuam reproduzindo todos esses padrões estéticos, sociais, corporais, financeiros. E aí, mas é como você disse, ela se alimenta de algum lugar, e ela se alimenta desse lugar. Eu tenho certeza que ela não se alimenta, por exemplo, da ciência. Eu fico com... Será que os artigos científicos, as produções acadêmicas mundiais estão nos bancos de dados da IA como fonte? Eu fico me perguntando se o que a gente está produzindo na academia aqui vai ser fonte de IA, vai ser fonte do chat GPT para dar respostas importantes para as pessoas quando elas forem pesquisar, para perguntar, né? Isso eu fico pensando. E a gente está discutindo uma pedagogia midiática aqui, né? Dentro da Compós, quando a gente está na Compós, a gente apresenta o trabalho e o outro grupo, ele faz um relato do nosso trabalho. Nós fizemos um relato de um artigo que eu achei maravilhoso. Um artigo que falou sobre... Eu até esqueci o termo, porque tem as mascotes, as brand personas e as pessoas... Gente, eu me esqueci, desculpa. Mas eu vou, a grosso modo aqui, são pessoas que são feitas pela inteligência artificial, modelos, muitas vezes, perfeitos. São perfeitos. E são pessoas que as grandes marcas estão pegando para estrearem as campanhas. Aí você chega lá, né? Ah, mas eu quero uma pessoa a gênero. Aí faz toda uma construção da pessoa a gênero pela inteligência artificial. Aí tudo bem. E fica perfeita nas fotos. Mas a gente fica pensando, mas por que não pega uma pessoa a gênero? Eu vou fazer uma pessoa. Porque eu tenho. Dentro do meu escopo das. Oh, meu Deus, agora eu quero saber o nome. Pronto. Pronto. Sabrina Sato tem uma personalidade dessa, vamos dizer assim, virtual. Que é a. Meu Deus, a Saquito. A Satiko. Pronto. Então a Satiko eu enquanto Satiko, eu posso viver numa realidade que é quase um The Sims, vamos dizer assim. Viver numa realidade que eu não poderia viver no mundo real, mas no virtual eu posso fazer de tudo. Aí, assim, então, existem muitas pessoas que estão fazendo isso nas campanhas com esses humanos virtuais, vamos dizer assim. Mas a gente fica pensando assim, mas por que não pega um negro? Uma campanha real. Não, porque aí eu posso fazer o negro com uma estética muito mais bonita. Os corpos eram perfeitos, minha gente. Eu vou pegar assim. Não, mas aí eu posso pegar uma gordinha só para aquela coisa assim. Uma pessoa com um corpo mais recheio, uma pessoa gordinha. Porque vai dizer que eu sou da diversidade. E por que não pega na vida real? Sabe? Esses questionamentos que a gente está... É muito bonito, mas por que... E a vida real? Não está cheia dessas pessoas? Por que eu não pego os corpos reais? Porque esses corpos são muito idealizados. Até uma modelo com vitiligo, sim, mas é tudo muito... É muito bonito de se ver, sabe? E os corpos reais, a história é outra, sabe? Então, nessa realidade, foi nessa pegada, esse artigo. Eu acho que eu vou atrás desse artigo e vou colocar lá no grupo. É muito bom. Eu adorei esse artigo também, porque eles nos fazem pensar. Sim, a gente está nas inteligências artificiais, mas a gente tem que pensar assim, mas já tem humanos assim. Por que eu não posso pegar humanos assim? Porque a gente tem que evoluir para o virtual, mas, gente, já temos humanos assim. E é valorizar a pessoa. Mas vou me sentir pertencente? Como? Isso aqui é uma figura, sabe? Então, pertencimento seria muito mais efetivo se fossem pessoas reais, que estivessem ganhando para isso. Tá certo? Esse artigo é ótimo. Vou trazer aqui para vocês.
E é isso mesmo. Vamos lá, Marilene. Acho que ficou aqui, mas deixa eu só comentar mais uma coisa para a gente fechar. É o meu comentário aqui é referente à utilização da inteligência artificial, repensando o trabalho que traz aí o publicitário, né? E em relação à comunicação como um todo relacionada à publicidade. E muitas vezes, lógico, a gente tem que ver uma maneira que essas inteligências artificiais otimize o tempo, nos ajude a compreender o nosso trabalho, né? Mas que essa inteligência ela não seja substituída, mas também tem que ver a forma como o trabalho está sendo pensado, né? A acumulação, né, de tarefas, ou até mesmo quando vai buscar esse profissional, ou como ele vai se recolocar no mercado, uma preocupação de substituição, ou pessoas que estão entrando no mercado, leem um livro e dizem que sabe fazer brand e vende aquele brand, né? A gente tem que ver sobre essa perspectiva também, que nós, como publicitários, né, como comunicólogos, nós ficamos repensando até a nossa profissão, porque ela não vai acabar, muito pelo contrário, ela vai evoluir, está evoluindo e vai ser cada vez mais necessária, mas nós temos que repensar tanto o trabalho em si, pensar o trabalho, o ofício, a necessidade, você vai ter ali inteligência artificial, mas não precisa ser escrava dela, ou escrava de um sistema que acumula funções, porque o seu trabalho pode ser substituído, né, pode ser não mais existente daqui pouco tempo, não precisa nem pensar em uma década, pode ser muito menor do que isso, e pensar o trabalho como em si. A minha pergunta é, né, destinada aí esse pensamento do trabalho, né, essa organização como está sendo feita a agência, nós né, ainda temos alguns sistemas estão modificando as orgânicas, né, os formatos como estão estabelecidos, a gente sabe que é diferente de São Paulo, é diferente do que está sendo uma multinacional, enfim, essas agências grandes lá fora também, mas repensar o trabalho como uma coisa que não vai substituir, né, o nosso trabalho, mas também não podemos ser escravos desse sistema. Com certeza. A gente tem que repensar tudo isso, minha gente. E aquela coisa, e é para ontem. Para ontem. A gente não pode ficar refém desse tipo de comunicação que a gente tem que entender. Eu pesquisei aqui rapidinho e o trabalho que eu estava falando é isso aqui, ó. Propostas de categorização para humanos virtuais na publicidade. Então, a gente colocar assim, humanos virtuais na publicidade, questões em torno das novas tecnologias na comunicação publicitária. Então, eu vou pegar depois, quando a gente acabar aqui, procurar esse artigo e colocar aqui lá no grupo. Humanos virtuais, para vocês verem. A loucura que é, minha gente. É assim, é brilhante de um lado, porque que as pessoas estão fazendo, mas por outro é aterrorizante. As moedas, né? A balança. Mas é interessantíssimo. Olá, gente, boa noite. A minha pergunta está relacionada, você já falou, pensa fazer alguma coisa relacionada a essa linguagem algorítmica, em relação, como o colega falou, que ela é passada para a gente como se fosse algo muito artificial, uma inteligência, mas tem uma mão humana capitalista ali por detrás, e que tem uma linguagem, né, que dizem que, principalmente dessas últimas atualizações do Meta, né, YouTube também tem essa complicação que teve a pele das fake news, toda a questão política que envolveu no ano de eleição, né, no ano passado, mas essa questão dessa linguagem algorítmica, né, que tudo que está relacionado às nossas buscas, né, está relacionado com nossas afinidades, nesse desafio que as marcas enfrentam em furar a bolha, que normalmente não são em assuntos sociais ou políticos, né, do nosso dia a dia, mas também as marcas, né, eu entendo que até mesmo quando você fazer uma campanha digital de tráfego, esse processo, né, de enunciação, ele meio que modifica, mas ao mesmo tempo nós ficamos reféns das big techs, né, eles mandam, né, da mesma forma que eles podem tocarem ali em algum assunto
político, né? Tipo, não vou impulsionar tal partido, vou impulsionar outro, como aconteceu, né, no Brasil, e ninguém tem uma explicação, da mesma forma que eles podem barrar alguns anúncios, eles não têm controle de fazer outros, ou então até mesmo uma interferência numa guerra, que é dentro de uma linguagem algorítmica, né, e como isso pode refletir também, e já tem esse embate juntamente com as marcas. É isso que a gente fica pensando. É esse desafio de furar bolha. Porque quando a gente estava pensando assim, se eu procuro demais em determinado assunto, aí que a gente está falando, né? Claro que ele vai ter a predominância em relação aos demais. Quanto mais assunto eu procuro, mais artigos eu vou procurar, mais trabalhar, mais assunto vamos ter. E como é que fica? Aí pronto, então esse assunto se torna dominante. E como eu quero o contrapor? Então, como eu trabalhar aquele assunto que não foi tão dominante? Sabe? Então, isso tem a ver com os algoritmos também. Os algoritmos mostram pra gente, muitas vezes, o que a gente quer. O que a gente procura. No YouTube. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse. Não é? E a gente vai ficando sempre o quê? Na mesma bolha. De gostar de tudo. Aí eu sei de tudo porque os algoritmos me mostraram aquilo que eu quero ver. Mas e meu contraponto? Onde é que está? Sabe? Então, as marcas também, não só as marcas, tudo a gente tem que ter, né? Eu estou vendo tudo isso, sei de tudo isso, mas será que existe algum contraponto? É a gente pesquisar. Mas, para mim, ainda é muito complicado. Porque ainda existe uma hegemonia, como o Hélio falou. A hegemonia ainda é muito forte. Muito forte mesmo. Sabe? Se a gente procurar agora, ponto. Guerra Israel e Palestina. Hamas. Se a gente procurar agora, a gente vai ter 1 milhão de assuntos relacionados a isso. Então, claro que muitos vão tomar partido de determinado povo em detrimento ao outro. Qual é o povo que vão tomar mais partido? É aquele que a gente já conhece. É aquele que é patrocinante, assim, aliado da hegemonia. Porque ali a gente vai mostrar muitas coisas. Não que eu estou defendendo o outro, mas sabe, assim, que tipo de comunicação nós vamos receber? Jornalismo. A gente procurar. Nas primeiras páginas vão ter claramente falando sobre um determinado assunto. Mas será que existe uma contraposição? A gente pensa, e essa contraposição? Será que ela é verdadeira? Porque vai colocar em xeque, né? Será que eu vou contra a hegemonia? Se está todo mundo falando isso, por que isso aqui está falando errado? Esse aqui é o revolta? Não sei. Mas a gente tem que prestar atenção muito. Isso, exatamente, essa hegemonia. Sim. Porque tem algo por detrás, né, como controle, mas é tido como verdade absoluta, né? Em todos os aspectos, todos os assuntos. E também vai, né, bater ali de frente com a publicidade também. Com certeza. A publicidade, como reflexo social, ela muitas vezes vai caminhar de mãos dadas com essa hegemonia. Claro que existem algumas quebras, mas essas quebras são programadas, né? Que a publicidade e as marcas não vão perder dinheiro à toa. Ou, hoje eu vou acordar, hoje eu quero perder dinheiro? Não. É tudo muito programado. Muito mesmo. Sabe? A gente vai ter agora em novembro, Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Muitas marcas vão dizer assim, sou engajada. Sabe? A luta da consciência negra. Quantos negros tem? Trabalhando, e não trabalhando, mas também em cargos altos de liderança. Porque é lindo eu colocar na minha bio a luta negra continua, mas eu não faço esforço nenhum na minha cultura empresarial de mudar isso. Sabe? Então,
Mas ela tá lá no dia 20. Dia 21 de novembro, assim, graças a Deus acabou esse dia. Não quero mais saber disso. Agora só próximo ano. Já dediquei de mais um dia para essa consciência. Não quero mais, não. Vocês viram? A Balduca agora, o pessoal reclamou. Como é? A equipe de comunicação da Balduca, uma coisa assim. Todos brancos. A maioria era homem, parece que só tinha 3 mulheres. Como é que fosse 10 pessoas, tinham só 3 mulheres. Todos brancos. Todos com classe média alta. Cadê a diversidade disso? A gente tem muito que caminhar. Muito. Então, isso assim, e como é que o chat GPT, essa inteligência artificial, vai mudar? Se quem está alimentando sou eu. Uma vez eu falei em sala de aula, minha gente, vocês lembram daquele escândalo do RH, acho que de uma farmácia, que estava dizendo, olha, você não use piercing, não use cabelo colorido, se for desmunhecar, era desse jeito, né? Se for desmunhecar, não desmunheque na frente, não, tudo isso, né? Aí, assim, como mudar esse RH se quem está ali é hegemonia? Só muda quando essas pessoas que são minorias forem para esses RHs e elas entenderem que a mudança existe. E quantas pessoas que são minorias não foram para os cargos de liderança, isso não muda. Então, quando a gente alimentar o chat GPT e outros bancos de inteligência artificial com a hegemonia, dizendo que o padrão é esse e que não existe outro, não vai mudar. Essa é a minha concepção. Para mudar, tem que ter a revolução. Então é isso. Sabe? A hegemonia é muito forte e vai continuar prevalecendo. Mas o questionamento tá, mas e é pesado ver esse futuro da mudança. Sabe que a gente muda? Eu digo para meus alunos, sabe que vocês mudam? Uma sementinha planta. A gente planta uma sementinha. Mas, Jordana, se já existe a discussão, já começou a mudança. Que antes nem discussão tinha. Se a gente já tem a cabeça para a mudança, que a gente pode mudar, então já existe uma pequena mudança na gente. Mas porque a gente vê tanta coisa ruim que a gente se retrai. Mas é aquela coisa que a gente precisa avançar. Poderia ser pior. E a gente tem que lembrar que a saída é sempre coletiva, né? Não é um pensamento individual dessas relações. Que eu fico pensando muito, eu sou formado em jornalismo, e aí eu vejo muito em debate jornalístico, é tipo assim, geralmente, não necessariamente acadêmico, mas quando você vê algum jornalista falando, dando entrevistas sobre a profissão, fala assim, o que é que você está fazendo para acabar com as fake news, né? O que é que você está fazendo para lutar contra os robôs, contra os bots? Como se fosse possível um jornalista que tem um blog, sei lá, ou que tem uma coluna no espaço, capaz, sozinho, de combater uma fake news que é distribuída em massa por uma inteligência artificial. Assim como não é possível um diretor de arte, coitado, que trabalha numa agência sozinho, que tenta fazer uma criação que é inclusiva, que é participativa, que pensa na acessibilidade, que a gente não pensa, por exemplo, das pessoas PCD. Como é que elas acessam os conteúdos publicitários? E essa pessoa ela não vai conseguir desmantelar toda uma roda que vai girando para manter as questões. Por isso que a saída tem que ser coletiva, tem que ser uma regulamentação mais bem feita dessas inteligências artificiais pelo governo, para o que pode, o que não pode,
Quem é que é responsável por essas inteligências artificiais quando elas errarem e elas tiverem consequências? Quais são as multas para essas pessoas que comandam essas empresas de tecnologia? E o que é que elas têm que fazer? Enquanto não existir esses aparatos legais e institucionais, a gente vai ficar com esse medo da deepfake, da fake news, da distribuição em massa, da inteligência artificial gerando produção publicitária algorítmica que fortalece os padrões. Se não existir uma saída coletiva e institucional, a gente vai continuar refém, né, dessas empresas. Isso mesmo. Então, é engraçado. Olha como é interessante. A gente começou com um artigo de enunciação publicitária marcária, falando sobre algorítmicos, e a gente vai terminar, né, na parte da hegemonia da comunicação. Os meios de comunicação, né? Da comunicação. Então, é aquela coisa. A gente pensa que não tem as coisas não estão ligadas. Estão, minha gente. É por isso que é bom demais estudar comunicação. É bom, assim, é bom demais entender a sociedade. É isso que a gente está fazendo. É o nosso papel no nosso grupo de estudo é entender a sociedade. Para onde a sociedade vai, para onde ela caminha, quais são os seus hábitos, o consumo. Tudo isso é consumo. Sabe? Que é que a gente, não o consumo de uma roupa, mas o consumo também imaterial, o consumo da inteligência. Sabe? Então, é isso que eu acho maravilhoso no nosso grupo de estudo. Sabe? É a gente discutir. A gente já teve textos maravilhosos. Eu vi aqui, bom, tu não conhecia o Churran, conheci o Churran, mas aqui. E achei muito bom mesmo. Sabe? Então, e aí como é que a gente faz isso? É pesquisando. É pesquisando. Cada um que tem sua pesquisa, que com certeza é interessante. Sabe? É pesquisando. E é pesquisando, é criticando, é pedindo ajuda, é cada um fazendo uma parte. Então é isso. Certo? Tá de parabéns. Então, nessas discussões que a gente começa de um ponto e vai para outro, mas que a gente sai transformado. Tá certo? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, sabe, do grupo. É muito bom mesmo. Venha, fique aqui, homem. Eu pedi. Ixi. Tá certo. Então, minha gente, não sei se alguém tem mais alguma coisa. Tá certo. O próximo texto, já sabem, né? Claro, na programação. Na programação, né? Ah, então tá bom. Então, eu só tenho a agradecer o espaço, sabe? E a mudança de horário de dia, que é de horário de dia, muitíssimo obrigado mesmo, sabe? E eu peço desculpa, teve que ter sido quarta-feira que vem, não. Mas então isso quer dizer que próxima terça já tem, né? A gente baldear tudo, que eu baldeei, a gente não baldeia mais. Tá certo? Então tá certo. Muitíssimo obrigado.
Um grande abraço. Boa noite para vocês. Bom restinho de semana.